Olá, pessoal. As músicas, as letras das músicas às vezes contêm passagens filosóficas ou que nós podemos associar a certos temas da filosofia, a certos autores, e eu já tentei fazer isso aqui outras vezes. Hoje o que me fez gravar esse vídeo é a música de Caetano Veloso, Oração ao Tempo, precisamente na parte em que ele diz assim: por seres tão inventivo e pareceres contínuo. Ele está dizendo que o tempo parece ser contínuo, parece passar, não é? E é isso que eu queria falar. Mas o tempo é realmente algo muito intrigante e muito difícil de se definir. Santo Agostinho fala que nós sabemos intuitivamente o que é o tempo, nós compreendemos muito bem o que é o tempo, mas na hora em que nos pedem para defini-lo, dizer o que ele é, nós não sabemos. Alguns autores vão dizer que o tempo confunde-se de alguma forma com a própria lei da causalidade, né? Na verdade, a causalidade, as coisas que causam novos estados e vão seguindo em frente com essas transformações, isso é que é o próprio tempo. O tempo não é algo que esteja fora, né, das próprias coisas. E tudo isso é muito difícil. Newton tinha uma concepção do tempo absoluto, então a sua física, a física newtoniana, toma o tempo e o espaço como uma coisa fixa, onde ocorre o movimento, né? Onde se desenvolve, digamos assim, a matéria, mas seriam molduras fixas do mundo. E depois Einstein, né? Albert Einstein, no século XX, nos seus famosos artigos de 1905, que abalaram a física, né? Para não dizer que abalaram o mundo, Einstein vai dizer que não, que o tempo é relativo, né? Que o tempo depende, por exemplo, da nossa velocidade. Então, quem está numa velocidade muito alta, o tempo passa mais devagar do que quem está numa velocidade mais baixa. Que é uma coisa, é uma ideia inimaginável na física newtoniana, mas é isso que Einstein vai dizer, né? E isso está provado pela ciência, não é uma postulação filosófica. Nas nossas dimensões humanas, que são quase sempre ridículas em termos das grandezas universais, a gente não sente isso. Mas digamos que alguém que esteja dentro de um avião, o tempo está passando ali um pouquinho, mas um pouquinho mesmo, um pouquinho desprezível em termos físicos, mas um pouquinho mais devagar de que quem está em repouso em relação àquele avião, né? Mas em velocidades maiores, então o tempo passaria muito mais devagar, né? Lembrando de outra música que fala assim, viajar na cauda de um cometa, não é? Tem uma música antiga que fala isso. Então, se nós viajássemos na cauda de um cometa, o tempo passaria muito devagar para a gente. Não é nada intuitivo isso, associar tempo e velocidade, né? Mas isso está comprovado. Me parece que os satélites que giram em torno da Terra
como a velocidade dele já é mais expressiva, periodicamente eles têm que ter os seus relógios ajustados com os nossos aqui, do nosso mundo terreno, digamos assim, sublunar, para brincar com a noção de Platão. Mas o que eu quero falar do tempo que parece contínuo, isso me lembra Kant, não é? Porque Kant distingue o fenômeno do númeno. O fenômeno é tudo que nos parece, né? É o que nós podemos conhecer do mundo, mas a partir da nossa estrutura mental. Então, essa estrutura mental para Kant, ela não nos dá um conhecimento absoluto do mundo. Nos dá um conhecimento com condições, não é? E essas condições transcendentais do conhecimento para Kant são o tempo, o espaço e a causalidade. Então, para Kant, o tempo, o espaço, a causalidade não são simples realidades que nós aprendemos do mundo. É algo que está, digamos, na nossa mente. O tempo, o espaço e a causalidade. Sem essas três noções, nós não conseguimos pensar em absolutamente nada. Então, são condições prévias, são a priori, são condições transcendentais, né? Que vão, de alguma forma, além do nosso conhecimento e que condicionam o nosso conhecimento. Então, Kant distingue o mundo fenomênico, os fenômenos que estão submetidos a essas condições, inclusive a ideia de tempo, do númeno, né? O númeno seria a coisa em si, algo que está fora do nosso conhecimento e que nós não poderíamos alcançar, né? Então, alguns filósofos mais materialistas, digamos assim, no sentido filosófico, vão dizer que Kant foi místico, né? Ao deixar essa ideia da coisa em si, que tinha um pendor religioso, não é? Porque a coisa em si seria essa coisa, essa realidade que nos escapa, uma realidade misteriosa. E de fato Kant disse algo assim: eu precisei estudar a razão e estabelecer os limites da razão para dar algum lugar à fé. Salvo engano, ele de fato disse isso. Então existe para Kant o fenômeno e o númeno, né? Essa palavra vem do grego e remete a algo sagrado, a algo divino, o númeno. Então nós não conhecemos o númeno para Kant, né? Nós conhecemos o fenômeno. Então o tempo, de fato, é algo que nos parece, como diz a música de Caetano. Tempo, né? Você que é inventivo e parece contínuo, mas nós não sabemos, né? Da coisa em si, né? Nós temos uma visão, para Kant e para muitos filósofos, limitada da realidade, pelos nossos sentidos, pela nossa própria mente. Então o tempo nos parece contínuo, mas pode não ser, né? Ele pode de repente não passar, ou ele pode ser outra coisa totalmente diferente, ou ele pode até não existir, né? E nisso a música está de acordo, digamos assim, com essa dúvida, com esse ceticismo kantiano. E o tempo, né, pode nos parecer ruim. Ele é o tempo grego, digamos, o tempo de Cronos, o tempo de Saturno, que devora os próprios filhos, não é?
ou o tempo, como já disse um poeta, não tenho idade, enfim, eu sou o medo do tempo, o tempo que é ruim. Então, esse tempo que nos esmaga, não é? Caetano tenta fazer as pazes com ele na sua música, diz que ele é um senhor tão bonito, e diz que nós podemos fazer um acordo com o tempo, né? Nós podemos buscar uma reconciliação com o tempo e, quem sabe, né, guardar alguma esperança, alguma dúvida, né, quanto ao que ele é realmente. E a música de Caetano termina, né, digamos, com essa esperança kantiana ao dizer: ainda assim acredito, eu vou saltar fora do círculo do tempo, não terei nem terá sido, né? Mas ainda assim acredito ser possível reunirmos-nos num outro tipo de vínculo.